Tchau.
Ok. Podemos começar, Carlos? Ok, Vanice. Ok. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Paz e Caridade para mais uma palestra em nossa casa. Agradecemos a todos os internautas que nos assistem através do Zoom, do YouTube e do Facebook. Que tenhamos uma noite enriquecedora e de muita paz. O tema de hoje é autoconsideração. E quem nos falará é nosso irmão James Ney. Boa noite, James. Seja bem-vindo, meu irmão. Que a paz do Senhor te envolva neste momento. Boa noite, Cleide. Boa noite, meus caros irmãos do GPEC, a todos os companheiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Ok. Para nossa reflexão, eu vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Ele nos diz o seguinte: seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte, tenha bom ânimo. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, inspirando e expirando calma e lentamente, e dizendo: Deus Pai de bondade, Jesus, nosso mestre, nosso guia, aqui estamos, Senhor, em tua companhia, agradecidos por mais esta oportunidade. E que tu possas, Senhor, nos auxiliar neste momento. Ilumina o nosso irmão James, para que ele seja feliz na sua fala. E fica conosco, Mestre amado, não só por hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja. Com você, James. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs do GPEC, a toda essa família da constelação familiar do GPEC, que sejamos eternamente gratos e gratas pelo dom da vida, pela conexão divina que cada um de nós estamos estabelecendo nesses momentos estelar em que todos nós estamos sendo testados na prática o desenvolvimento da bondade, da gratidão. Lembrar de Francisco Espírito, o nosso querido Kiko, que muito andou na Federação Espírita do Estado da Bahia na década de 90, o nosso querido amigo Francisco, ele é uma pessoa muito amorosa, eu tive o prazer de conhecer em alguns momentos na Federação Espírita. E esta página que ele nos deu de presente pelo espírito de Hamed, esse espírito milenar que, conhecendo os meandros da conexão do mundo espiritual com o mundo terrestre, conforme está na pergunta clássica da codificação kardeciana, a questão 459, os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Então, Hamed, nesta página, autoconsideração,
Ele inicia com a seguinte reflexão: seria um erro crer que é preciso ser médio para atrair a si os seres do mundo invisível? Já respondemos com a questão 459. Independente de você ser médio ou não, os espíritos estão constantemente atuando na nossa jornada na vida, desde o útero, desde quando o espírito está no seu processo reencarnatório, no ventre materno, ainda em forma de embrião. As entidades espirituais venerandas que está cuidando do processo reencarnatório daquele feto que mais tarde, após 9 meses de gestação, se tornará um bebê, uma criancinha recém-nascida, é evidente que ele está sob a égide da influência dos benfeitores espirituais, que está cuidando daquele processo reencarnatório. Como também é o contrário, que sabemos que tem espíritos que reencarnam em eternidade e que está sob a atuação hipnótica de espíritos infelizes, de espíritos das trevas, aonde aquele bebê recém-nascido já reencarna trazendo toda a estigma de comportamento psicológico emocional, com as suas cicatrizes indeléveis no seu psiquismo espiritual, por conta da influência dessas entidades espirituais. Então, quando Hamed, através de Francisco, ele começa a nos apresentar, quando fala sobre a personalidade de uma criança, que além dos valores e predisposições inatas, frutos de sua herança espiritual, forma-se da intensa influência dos pais. E nós sabemos que nós, na qualidade de pais, influenciamos, sim, no caráter psicológico, emocional dos nossos filhos, não é? Como muito bem colocou Cineira Pinto, a grande pedagoga por excelência. Cineira Pinto tinha uma frase majestosa, meus amigos do GEPEC, e eu sempre cito essa frase de Cineira: a redenção da humanidade terá começo no caráter da criança, ou o sofrimento do homem não terá fim? Para mim, é a síntese da pedagogia da afetividade, a pedagogia da afetividade no âmbito familiar. Os pais, eles são os verdadeiros pedagogos por excelência. A educação dos nossos filhos perpassa, em primeira instância, pelas mãos terapêuticas dos pais. São os pais que serão o catalisador de virtudes para a formação daquela personalidade, daquele serzinho que está vindo ao mundo. Então, quando o Hamed nos convida, logo no início, nos primeiros parágrafos, e que ele, na realidade, nos chama a atenção da nossa relação para com os nossos filhos, que em eternidade a criança já desenvolve, já tem as suas percepções extrasensoriais, que nós chamamos de faculdade mediúnica. Então, Hamed vai dizer que é interessante notar que, embora os caracteres paternos se encontrem fisicamente impressos na criança, esta apresenta um modo de ser peculiar, distintivo do ser humano. Eu me recordo, peço licença a vocês, que eu devia ter uns 6 anos de idade. Hoje, Carlos, eu estou com 60. Ou seja, quando eu estava com 6 anos, meus pais, especialmente minha mãe, me dizia que quando chegava uma visita em casa, se queixando de dor de cabeça, dor de dente ou com algum problema de saúde, e que eu ficava na sala participando da conversa,
eu dizia, tome remédio tal, tome a folha tal. Eu ficava recitando remédios caseiros aos 6 anos de idade. E meus pais, eles imaginaram, porque eu nasci numa família espírita, minha mãe dizia, esse aí vai ser médico. Já começa aos 6 anos de idade, passando folha, passando não sei o quê, isso na década de 60. E ela acreditou que eu seria médico, e não era nada disso. Na realidade, eu iria descobrir aos 17 anos de idade, onde a minha mediunidade de psicofonia, e eu digo assim a todos vocês que uma das mediunidades mais poderosa que existe em todos nós é a mediunidade intuitiva e inspirativa. A mediunidade de intuição inspirativa, ela nos acompanha desde o processo reencarnatório. Então, a criança James Ney, a criança Neuza, a criança Ivanice, cada um de nós, naquela fase primária, eclodimos como um lótulos, uma pétala de luz, abrindo esse canal da pineal, ainda eternidade, se conectando com os espíritos que estavam ali nos assessorando. E é exatamente isso que Hamed vai nos dizer. Agora, quando ele afirma, não é, que deixa eu abrir aqui mais a tela para eu poder enxergar melhor, quando ele diz assim, quando as crianças crescem num ambiente de desrespeito, de falta de carinho, amor e afeição, sem participação efetiva no grupo familiar, podem desenvolver um sentimento de autodepreciação, ou seja, baixa autoestima. E hoje estamos observando, antes, nos bastidores do GPEC, antes de entrar ao vivo, falávamos sobre as questões do índice de depressão na terceira idade. Comentávamos, eu tenho feito comentários quando eu sou convidado para falar sobre a depressão em tempos de pandemia, que há muitas crianças que estão ficando depressivas porque são maltratadas dentro do seu lar, na relação de pais para com os filhos. Menina, você não fez o dever de casa, você apanha, você sofre. Eu me lembro quando eu passei um período da minha vida na penitenciária, vou retificar para ficar claro, quando eu passei um período na penitenciária, eu estou querendo dizer, quando eu visitava a penitenciária Lemos de Brito, e que eu ia visitar Jaime e Silas. Para quem não sabe, Jaime e Silas, eles eram homicidas, eram bandidos, se tornaram homicidas. Jaime e Silas, minha amiga Neuza, fomos criados juntos, na mesma rua. Eu jogava bola com ele na mesma rua. Tivemos a mesma professora, a professora Dilza Pinto, da Escola Parque, que era a referência educacional na Bahia e no Brasil, implantado pelo professor Anísio Teixeira. Então, eu estudei na Escola Parque junto com Jaime e Silas, e tivemos a mesma professora, a professora Dilza Pinto, aquela professora, aquela gigante da alma de 1,60 m de altura. Até hoje eu tenho na minha memória indelével a imagem da professora Dilza Pinto, que ela era a candura de professora. Ela foi minha professora, foi a professora de Jaime, foi a professora de Silas. Mas por que Jaime e Silas, mais tarde, na personalidade adulta, se tornou criminoso e bandido? E se eles tiveram a mesma professora, a mesma educação que eu tive, a minha classe, a minha posição social era a mesma posição social de Silas e de Jaime, morávamos na mesma rua, a posição social da minha família era igual dele, mas por que eles se tornaram bandidos e eu não me tornei?
Aí há várias variantes, e dentre uma diversidade de variantes entra o que Hamed vem nos convidando à autorreflexão, a forma como nós somos educados. Cada um de nós reencarnamos trazendo as predisposições, predisposição para ser um suicida, a predisposição para ser um homicida, a predisposição para ser depressivo. Ou seja, tem indivíduos que já reencarnam, crianças, já eternidade, já vêm com estigma da depressão, oriundo das suas experiências atávicas, das suas experiências passadas. Aí é que entra a função educacional dos pais, de identificar esses dramas na personalidade daquela criança. E é exatamente isso que Hamed nos chama a atenção, quando ele diz assim: pais rigorosos que submeteram os seus filhos à necessidade de crescer apressadamente e puseram a eles uma postura competitiva e um desempenho exemplar nas relações com os outros, instigavam a criança a uma síndrome. Aí o espírito Hamed, ele vai dizer a síndrome de crescimento rápido, que não foi na minha época, não foi na época da minha amiga Neuza, não foi na época de Carlos, de Sandra, de Cleonice, de Cleide, de Vanice, de Walter, lá da Argentina, de Fátima. Nós que estamos aqui nessa live, eu não estou chamando vocês de sessentão, que eu sei que tem gente mais abaixo dos 60, mas nós fomos criados em fases. Eu andava, Neuza, de patinete. Eu descia a rua de barro, subia em pé de mangueira. Hoje, não existe essas referências mais em Salvador, até porque Salvador não tem mais pé de árvores. Lauro de Freitas ainda tem alguma coisa, mas hoje já se transformou em grande super condomínio. O que Hamed está querendo dizer que nós hoje, os pais, estão fazendo com que as crianças queimem as suas etapas reencarnatórias e que isso vai trazer consequências no seu padrão de conectividade com os espíritos que convivem conosco, que divide o espaço conosco, porque você é o que você pensa. Como vai dizer Buda, né? Siddhartha Gautama, o Buda, ele vai afirmar: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Eu acho primoroso esse pensamento de Buda. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai dizer: nós somos consequências das nossas ações e atitudes. Nós criamos padrões mentais. Esses padrões mentais é a repetição do que nós fizemos e realizamos no passado recente, numa reencarnação, na nossa penúltima reencarnação recente. E hoje nós estamos exteriorizando do nosso inconsciente profundo para a consciência atual alguns vislumbres da nossa personalidade passada. E aí, quando o Hamed, num trecho desse livro, ele vai dizer que indivíduos que não se valorizam cria em seu campo magnético, aqui, meus amigos do GPEC, Hamed vai falar sobre o poder do pensamento. O pensamento cria os nossos próprios padrões. André Luiz, o espírito André Luiz, ele é PhD em nos apresentar, em uma das suas obras que ele mais fala sobre pensamento é o livro Os Mensageiros. No livro Os Mensageiros há um capítulo que ele vai falar sobre a força soberana do pensamento. O pensamento cria os nossos estados emocionais.
O pensamento é a nossa identidade, é a nossa carteira de identidade no mundo espiritual. Eu tenho esta forma biológica, James Ney, Neuza, todos nós temos essa aparência física, Neuza. Mas quem garante que Neuza, ou Carlos, ou James, ou qualquer um de nós teremos esta aparência ao desencarnar? Ou será que teremos outra aparência? Aí vocês podem dizer, ora, James, é claro que eu vou permanecer com essa aparência. Será? Porque o pensamento ele vai moldando, ele vai modificando de acordo com as suas predisposições psíquicas. A sua vestimenta pode ser completamente diferente, a sua vestimenta espiritual, o seu perispírito, pode ter outro tipo de identificação visual para com os espíritos. Então, quando o Hamed ele vai puxando a nossa orelha, quando ele diz assim, indivíduos que não se valorizam criam em seu campo magnético, a sua aura humana, energias negativas mantidas por pensamentos habituais de autodesvalorização. A partir daí, materializam acontecimentos inconvenientes e atraem indivíduos semelhantes, encarnados ou desencarnados. A sua maneira inadequada de se comportar diante das pessoas e dos acontecimentos. Eu estou fazendo pela segunda vez uma nova leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Dentro da pandemia, Filomeno, Francisco Spinelli, o espírito, Eurípides Bassanufo, ele vai atender pacientes nos centros da UTI, aqui no Nordeste brasileiro, pacientes de Covid, alguns pacientes em estado de desespero, e Spinelli, o espírito Francisco Spinelli, vai dizer a Filomeno, Filomeno, observe o comportamento daquele senhor de 50 anos de idade. Olha os padrões mentais que ele está mantendo com as entidades que estão se aproximando dele. Ele teve uma vida de tabagismo, a vida dele inteira. Olhe a linguagem chula que este homem usou durante a vida inteira. Observe aquele outro paciente que está lá com dificuldade de respirar e observe que ao seu derredor há entidades que estão se veiculando a ele que não são entidades que apareceram agora. São companheiros espirituais ao longo da vida que ele estabeleceu como companhias durante a sua vida pelas formas de pensamentos. Agora, no momento da Covid, da insuficiência respiratória, esses algozes, esses compassas de farras, veio cobrar. Eu me lembro, meus amigos, um fato, eu comentava que já tem mais de 20 anos que eu realizo palestra no GEPEC. Eu já disse a Carlos, se eu não morasse em Salvador, a instituição que eu me vincularia em Lauro de Freitas certamente seria o GEPEC, porque eu tenho muitas experiências, fatos que já aconteceu na prática, dentro das minhas idas. Eu comentava aí com as companheiras que há mais de 20 anos eu ia para o GEPEC de ônibus, e em uma dessas idas de ônibus para o GEPEC, na altura do São Cristóvão, eu levava um amigo com problema de alcoolismo. Ele era alcoólatra e fumava muito. Ele era uma pessoa problemática, uma pessoa que as companhias espirituais que convivia com ele eram as mais desagradáveis possíveis, porque ele era alcoólatra, ele bebia, ele fumava, ele tinha uma linguagem chula. E nesse dia eu resolvi levar o nosso amigo Reinaldo para o GEPEC, para assistir uma palestra. Reinaldo, o que eu posso fazer por você é levar você para você tomar um passe lá no GEPEC, a bioenergia, a terapia do passe. E nós fomos de ônibus. Na altura do São Cristóvão, me lembro como hoje, era um tema do evangelho que eu iria falar. Eu estava com a minha pastinha,
com o Evangelho segundo o Espiritismo, e me entra 2 jovens de boné virado, e esses 2 jovens armados, em punho, anunciou assalto e disse que era para todo mundo colocar a mão na nuca, todo mundo com a mão na nuca. E aí ele foi pegando a pasta de todo mundo, e quando chegou a minha vez, meu amigo Carlos, se eu não me engano, eu acho que eu falei isso para Carlos, isso tem muitos anos, ele levou a minha pasta com o roteiro da minha palestra e o Evangelho segundo o Espiritismo que estava dentro da minha pasta, que eu iria fazer a palestra. E Reinaldo, que estava com as companhias espirituais dele do meu lado, não levou nada de Reinaldo. Ele não tirou nada de Reinaldo, mas tirou de mim. E aí foi aquele desespero dentro do ônibus, ele levou minha carteira, levou tudo, eu fiquei sem nada. E aí eu desci do ônibus, queriam levar para a delegacia, eu disse, olha, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu tenho um compromisso às 20 horas lá no GPEC. E Reinaldo, com problema espiritual, nervoso, chorando, James, e você vai fazer a palestra? Claro que eu vou, mas você foi assaltado, você não está nervoso? Eu disse, não, ele não fez nada comigo, agora ele vou. Agora eu estou aqui imaginando, Neuza, até hoje eu imagino minha amiga Neuza, a cara dele, desses 2 ladrões, quando abriram a minha pasta e viu o roteiro da palestra e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que foi o maior presente que eu dei àqueles 2 bandidos. E aí, peguei o ônibus, cheguei no GPEC, e lá no GPEC, se eu não me engano, eu falei com o Carlos, não sei com quem foi que eu falei, olha, me dê o Evangelho aí, porque o proprietário do meu Evangelho foi com você, Cleonice? Foi com Cleonice que eu falei. Eu preciso, Cleonice, acho que nesse dia Cleonice estava coordenando a reunião, agora eu me lembrei. E eu fiz a palestra sem nenhum problema. Eu não sei se Cleonice ainda me questionou, mas, Jame, você ainda tem condições psicológicas? Claro que eu tenho. Porque ele não fez nada. Então, ele veio, Reinaldo, o que eu estou querendo dizer que você estabelece conexões. Reinaldo estava com más companhias espirituais. Você é que veio ter as suas próprias companhias. Quem estava me protegendo naquele momento? A todos nós, não é isso, meu amigo Anivan? Então, todos nós permanecemos com essas companhias. Eu não sei quem foi que eu pedi, eu não sei se eu pedi em dinheiro, eu disse, olha, agora eu quero que alguém me leve de volta para o pau miúdo, que os caras levaram tudo meu. Ou seja, eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo afirmar é a fala do Espírito Hamed sobre as nossas conexões mentais. Quando o Hamed diz isso, ele está fortalecendo o que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, no capítulo 6, quando ele fala sobre aclarando acontecimentos. Olha o que Filomeno de Miranda fala e observe o que o Espírito Hamed diz nesse texto sobre as nossas conexões mentais. Filomeno diz o seguinte: o pensamento é sempre a fonte e a sede das construções do ser sob qualquer aspecto considerado. Por isso, o Mestre Jesus sempre recomendou temperança e perseverança no bem, a fim de que as vinculações com a divina transcendência faculte o prosseguimento da ordem e da paz. Tudo quanto se pensa, eu vou repetir, para ficar claro para todos nós. Tudo quanto se pensa de acordo com a intensidade mental da ideia adquire forma e vida. Ou seja, se você pensa, você adquire forma e vida. E é isso que ele vai dizer. Hamed, ao pensarmos, nossa casa mental irradia vibrações ou ondas que se propagam no universo energético circundante. O Espírito Hamed está fazendo essa afirmação
porque ele sabe, Filomeno de Miranda sabe, que o mundo espiritual é movido por energias mentais, o mundo espiritual é constituído de matéria mental, o mundo espiritual é formulado, é constituído pela matéria mental dos seus próprios moradores. E Hamed vai dizendo que a energia que dissipamos é que atrai a consideração ou não dos outros. Quanto mais nós rejeitamos, maior é a rejeição das pessoas para conosco. Hamed agora ele vai falar sobre o nosso comportamento psicológico de isolamento, não é? Fulano, eu não me senti bem com a energia de fulano de tal. Há uma pessoa que eu não me sinto bem. Isso de fato acontecia. Eu conheci uma pessoa que todas as vezes que eu encontrava essa pessoa, eu não me sentia bem com essa pessoa. E eu ficava perguntando por quê, até que um dia eu disse assim, fulano, a gente está precisando resolver na linguagem do povo da roça, a gente está precisando resolver uma peleja, um problema. Todas as vezes que eu encontro com você, minha amiga, eu não me sinto bem na sua presença. Ela olhou para mim, meus amigos, Sandra, ela olhou para mim, James, eu também tenho o mesmo sentimento. Quando eu vejo você, eu não me sinto bem, tem alguma coisa em você que há uma rejeição. Eu disse, a recíproca é verdadeira. E aí o que foi que nós fizemos? Então vamos sentar para descobrir, meu amigo Eduardo Coutinho, qual é o problema nosso. E aí foi que nós descobrimos que lá no passado, não é? No passado, houve um mal entendido nosso que a gente não resolveu. E aquilo ficou guardado na nossa consciência. Na época que nós éramos estudantes na faculdade. E ela disse, James, você me disse algo que até hoje eu sinto. Eu disse, engraçado, você também me falou algo na época da faculdade que até hoje eu... Então é por isso que a gente tem essa rejeição. E o que nós devemos fazer? Vamos dar um ponto final. Vamos realizar a cirurgia moral, como vai dizer João Nunes Maia. João Nunes Maia, pelo espírito miramês, ele tem um livro que é pequenininho, Cirurgia Moral, o nome do livro. Precisando realizar uma cirurgia moral e fazer uma cirurgia sem anestesia para resolver essa questão. Daí em diante, que a gente resolveu, sentamos e tratamos dessas diferenças que a gente tinha, caramba, houve uma modificação muito grande. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do GPEC, de Lauro de Freitas, esse espírito Hamed, quando ele diz assim, a mente é, ao mesmo tempo, uma fonte receptora e uma força propulsora que capta, irradia qualquer onda mental. E aí eu peço licença a vocês para um programa que nós estamos coordenando, essa fala de Hamed no texto, a mente é, ao mesmo tempo, uma fonte receptora e uma força propulsora que capta, irradia qualquer onda mental. Tem mais ou menos um pouco mais de um mês que eu comecei com um programa lá no Rio Grande do Norte, do programa Estação da Luz, Rádio Web Estação da Luz do Rio Grande do Norte. Eu estou com um programa que é chamado Em Busca de Deus. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, vai ao ar esse programa. E eu resolvi, meu amigo Anivan, homenagear Dr. Elzo Ferreira de Souza, com o livro Divina Presença, Anivan. Em cima desse livro, Divina Presença, criamos um programa chamado Em Busca de Deus, que toda segunda-feira tem um convidado diferente. Eu já convidei Paulo de Tarso, já convidei Peixinho, já convidei
outros companheiros, Ricardo Carvalho e outros, não é? Convidei Alcídia Batista, uma liderança do Rio Grande do Norte, e o espírito João da Cruz, o monge João da Cruz, que foi uma grande personalidade no mundo católico, vai passar por uma análise de um espírito indiano. O mentor espiritual de Dr. Elzio era um indiano, um espírito indiano, analisando as cartas de João da Cruz. E aí, Yoguin, ele vai dizer exatamente ipsiliter o que Hamed disse nesse texto, quando ele diz assim: não se deixe prender. Olha o que Hamed diz, né? Eu vou mostrar aqui de novo, vou ler aqui de novo. A mente é, ao mesmo tempo, uma fonte receptora e uma força propulsora que capta e irradia qualquer onda mental. E o espírito de Yoguin, através de Dr. Elzio, vai dizer assim: a maioria das pessoas podem aceitar que o apego aos bens materiais cria obstáculos intransponíveis para o conhecimento do divino, ainda que, essencialmente, a maioria também dos que se afirmam em busca do conhecimento espiritual não avance por apego a eles. Ou seja, quanto mais nós nos apegamos ao divino, a Deus, como o Hamed vai dizer, nós ampliamos essa conexão mental. Quando ele diz assim, se você quer uma ligadura perfeita, Hamed vai falar de outra forma. Mas se você deseja uma ligadura perfeita, se a sua natureza anseia por estar presa, acorrente-se ao divino. E eu perguntaria a todos vocês, James, como é possível eu me acorrentar ao divino? Se você tiver de amar, se você se apaixonar, Neuza, não sei se Neuza é casada ou é tico-tico no fubaco, eu não sei qual é a posição relacional da minha amiga Neuza. Estou deixando Neuza numa situação delicada na live para o mundo inteiro, porque hoje nós falamos, não é, Nivan, para os 4 cantos do planeta. Isso está ficando... se Neuza for solteira, vai parecer muito pretendente. E se for casada, com todo respeito ao marido de Neuza. Mas se Neuza tiver que se apaixonar, Neuza, se apaixone por Deus. É isso que Yoguin vai dizer no livro. Se você tiver a fim de morrer de amores, não só Neuza, todos nós, eu, a Nivan, todos nós podemos nos apaixonar por Deus. Então, ele vai dizer assim, acorrente-se ao divino. Se você tiver de manter o seu pensamento, o seu pensamento espiritual, a sua energia espiritual, o seu superconsciente, não é? A conexão com o divino, acorrente-se ao divino. Não busque senão a Deus, porque o Espírito Divino é tão livre que lhe ensinará o gosto pela liberdade que você desaprendeu. Só com quem é livre aprendemos a sê-lo. Quanto mais você melhora a sua qualidade mental, quanto mais você medita, você modifica os seus padrões e você vai ter as companhias que merece. Naquele mês de dezembro do ano de 1990, desencarnava Almeida. Essa história é conhecida de muitos do GEPEC, mas eu nunca vou cansar de dizer dessa nossa experiência com José Almeida, que desencarnou aos 26 anos de idade em 1990. Meu grande amigo José Almeida, trabalhávamos, Anivan, no Banco Noroeste na época, e Almeida era colega nosso do banco. Ele se tornou espírita por
meu intermédio. Ele teve câncer e desencarnou aos 26 anos de idade. Eu me encontrava na cidade de Irecê, em uma semana espírita, 10 anos depois da desencarnação de José Almeida, 10 anos depois. Na semana espírita de Irecê, eu estava numa palestra. Ao término dessa palestra, uma moça, uma jovem, realiza o que nós chamamos de pictografia, a pintura mediúnica. Ela fez, Anivan, um desenho de um rosto de um jovem rapaz usando óculos, e ao se dirigir à minha pessoa, essa médium que recebeu a pictografia iria me dizer: seu James, quando você estava fazendo a palestra, tinha uma entidade espiritual, era um jovem moreno, de óculos, rosto redondo, e me disse que foi seu amigo quando em vida física e que você vai saber identificá-lo. Quando eu olhei, era a fotografia pintada de José Almeida, que desencarnou há 10 anos atrás. Algum tempo depois, em uma das reuniões mediúnicas no Humberto de Campos, o espírito de Almeida iria dar uma comunicação psicofônica através de Dona Augusta. Dona Augusta, para quem não sabe, era a prima de Dr. Ildefonso do Espírito Santo. Dona Augusta, com 80 e tantos anos de idade, prima de Dr. Ildefonso, frequentava Humberto de Campos, deu uma comunicação psicofônica do espírito de Almeida, e ele iria dizer: meu querido irmão James, durante esses últimos 10 anos eu convivi com você. Foram 10 anos lhe acompanhando nas suas viagens, nas suas palestras. Eu estava sempre no seu campo psíquico, aprendendo com você e muitas das vezes lhe intuindo, lhe inspirando. E meu amigo Anivan, Almeida estava no ABC do Espiritismo quando ele me conheceu. 10 anos depois, o espírito dele iria me dizer: muitas das vezes eu lhe intuía para você realizar suas palestras. Quando você estuda Espiritismo na Terra, também você continuará estudando Espiritismo no mundo espiritual. Portanto, essa companhia espiritual, esse meu amigo que viveu em vida física conosco, ele desencarna e vai conviver comigo durante 10 anos, me acompanhando espiritualmente. Essas são as nossas companhias. Portanto, a autoconsideração que Hamed está querendo nos mostrar, qual é a autoconsideração que você tem com você mesmo, a autoconsideração que você está tendo, estabelecendo os padrões mentais para atrair para o seu universo, ao seu mundo, os espíritos afins, como também pessoas encarnadas. Quais são as companhias, os amigos que nós temos hoje? As pessoas que nós conhecemos. Eu estou aqui em Dias d'Ávila. Eu tive esse final de semana em Mata de São João. A cidade toda enfeitada. E aí eu perguntei a Anivan, eu disse: mas rapaz, o meu amigo João Alberto não fez festa, mas melhorou o padrão, a autoestima. Eu achei isso muito interessante, Anivan, de João Alberto. Como eu trabalhei na Associação Baiana de Supermercados, e João Alberto, na época, era presidente da base, então a gente tinha uma relação profissional muito próxima. E o que eu achei assim, muito interessante, olha a estratégia da administração dele. Eu vou falar dele, não estou fazendo nenhum tipo de política, mas o que eu estou falando é sobre os padrões mentais do indivíduo e o padrão mental de uma coletividade. Ele sofreu algumas críticas porque gastou, se eu não me engano, R$70 mil para decorar a cidade toda. Mas aí eu fiquei analisando, ele aumentou a autoestima das pessoas. Não teve festa, não teve nada, mas
trabalhar a autoestima, dar o bem-estar de uma coletividade através da programação visual, isso é legal, é interessante. Isso aumenta a autoestima das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele colocou, Nivan, eu vi ali na praça, que leva o nome da mãe dele, se sair, use máscara. Fique em casa. Aí eu fiquei dizendo, ele decora a cidade toda, mas ao mesmo tempo fazer essa propaganda. Depois eu fiquei sabendo, através de outro companheiro que faz parte lá da equipe dele, eu disse, foi uma estratégia de autoestima. Ou seja, eu encerro na fala de Hamed sobre autoconsideração, os padrões de conexão que nós temos com o espírito. O espírito pode influenciar em nossas vidas, como uma coletividade de entidades espirituais pode influenciar uma cidade, um país e um planeta. Então, se uma comunidade, uma cidade está no seu bem-estar, melhorou a qualidade de vida, essas pessoas vão manter um padrão de energia positiva. Mude a sua antena parabólica. Minha amiga Ivanice, para onde está sendo posicionada, Ivanice, a sua antena parabólica? Eu não vou falar que é da Sky ou da Vivo, mas para onde você está? Eu vou falar Sky porque tem uma pessoa aqui do GP, que é da Sky, ela já trabalha há mais de 70 anos na Sky, que eu sei. Então, para onde você está colocando a sua antena parabólica da Sky? Se o parafuso estiver folgado, e sair da posição, você não vai entrar em contato com o satélite transmissor. Portanto, nós somos essas antenas parabólicas, se conectando com os satélites do mundo espiritual. Como vai dizer André Luiz na introdução do livro Evolução em Dois Mundos. Nós somos os co-criadores em plano maior, em plano menor, e o Cristo é o co-criador em plano maior. Tudo é energia. Nós estamos mergulhados na energia. O universo, as galáxias, os planetas, os buracos negros, os campos gravitacionais, a matéria escura, tudo é energia. O próprio Neil deGrasse vai dizer, todos nós estamos mergulhados em energia. Existe uma Neuza, existe uma Nivan, existe um Janos, existe uma Cleonice, em outras dimensões, pensando muito mais do que a gente. Portanto, que possamos mantermos conexões com este divino que existe em nós, porque Deus está presente em nossa vida, porque nós estamos mergulhados no divino. Portanto, referência a esse grande espírito, Hamed, que muito tem contribuído com esta obra que fala sobre a imensidão dos sentidos. Gratidão. Obrigado, James. Você realmente deu uma chacoalhada em todos nós, entendeu? Vamos realmente pensar, né, como é que está a nossa conexão, como é que está a nossa parabólica, porque como ainda estamos no mundo de provas e expiações, há oscilações, mas lembrando que quando vier pensamentos que não são benéficos, para a gente abstrair, né, e imediatamente se conectar com o alto. Mas você está de parabéns, certo? Sua palestra foi, assim, grandiosa. Eu acho que a gente vai ficar refletindo e buscando a prática de tudo que nós ouvimos essa noite. Muito obrigada, meu irmão. Que Jesus continue te abençoando. Gratidão a todos vocês. Que o Mestre Jesus sejam pirilampos de luzes em nossas existências. Amém. Amém. Cleide, querida, tem alguma pergunta?
Não temos perguntas, nem no Zoom, nem no YouTube e nem no Face. A palestra Agora foi nós... muito elucidativa, por isso que nós não temos perguntas. Então, É vamos nos verdade. concentrar. Lembrando, gente, que sábado todos estão convidados, né, para a palestra de sábado, às 19 horas, nesses mesmos canais. O tema é Buscando o Equilíbrio da Alma, da Mente e do Corpo, e o facilitador é o nosso irmão Lindomar Coutinho. Meu 19 amigo horas, Lindomar, sábado, que dia é que ele vai estar? Que eu vou entrar, que eu quero ver Lindomar. dia 3, Dia próximo 3, sábado. próximo sábado. Viu? Estão todos convidados. Então, vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento, nessa energia de luz, mentalizando Jesus, nosso grande mestre, e agradecendo a Ele, que possamos perseverarmos no bem, estarmos sempre ligados ao alto, com essa conexão divina, porque sabemos que tudo começa de nós. E se nós queremos um mundo melhor, então que façamos a nossa parte. Façamos o bem, buscando ajudar aqueles que precisam, buscando ser solidários com aqueles que necessitam de um abraço, de uma palavra amiga, enfim, fazendo a caridade. Que tu, Jesus, esteja conosco em nossa caminhada, nos iluminando, nos intuindo e que possamos ser fiéis servidores da tua seara. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, amiga. Um grande abraço.